né? Eu estava conversando com o padrinho e ele falou, vai ter Beyoncé, eu também gosto. Esses cantores pop todos eu gosto bastante, gosto muito de cantores nacionais também. Sempre que dá eu vou nos shows, entro em contato via internet, quando eles respondem é uma festa, né? Mas o Justin é o principal justamente por isso, porque eu meio que mudei de vida por causa disso, porque ele me mostrou que eu podia ser o que eu quisesse ser, que eu podia fazer o que eu quisesse fazer, né? E aí, comentando com meu padrinho sobre a Beyoncé, ele falou, então, tenta comprar um ingresso que eu pago a sua passagem e te arrumo uma hospedagem. Eu falei, tudo bem. Até então, só o único dia confirmado era o da Beyoncé, né? Aí, acho que umas 2 semanas depois, se eu não me engano, aí confirmou do Justin, e aí eu tava na faculdade, quando anunciou, acho que 10 da noite, eu tava chegando em casa, e meu celular travou, porque todo mundo começou a me marcar, todo mundo tentando me ligar para dizer que o Justin vinha pro Brasil, que eu tinha que assistir, e foi uma loucura. E aí, quando eu sentei na televisão, o celular bugado, não entendia nada que estava acontecendo, e na televisão começou a passar, né, passou no Jornal da Noite, da Globo. E aí falou, última atração confirmada, dia 17, o Justin Timberlake. Eu olhei pra televisão e comecei a chorar. Eu, caramba, eu preciso disso. E aí começou a luta. Comecei a correr atrás para que desse tudo certo. Isso na época eu era estagiário ainda de administração, por causa do contrato. Eu assinei esse contrato antes de mudar de curso. E o dinheiro era regrado, porque o curso de administração, mesmo o curso de educação física, mesmo com a bolsa que eu tinha, era um pouco mais caro do que o que eu pagava. E eu não queria ajuda de ninguém, né, da minha família, porque eu queria me virar sozinho. E foi o que eu fiz. Corri atrás para dar tudo certo, meu padrinho me deu a passagem e falou, olha, tem um amigo meu que mora lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É longe, mas aí você conversa direitinho com ele para ele te pegar no aeroporto, sei lá, pegar um táxi, alguma coisa assim, ou ônibus, veja direitinho o horário do ônibus e conversa com ele. Me passou o contato. O rapaz trabalhava, era comprometido. Aí eu senti um clima meio estranho, sabe, assim, no começo. Mas ele falou, não, tem um amigo meu que tá sozinho, que ele pode andar contigo no Rio, né? Vai conseguir andar com você. Não, pelo menos isso, né? Só que eu também não conhecia ninguém. Não conhecia nada, não fazia a menor ideia do que ia acontecer. E aí, com meu padrinho, ele falou, olha, se eu consigo te dar isso, minha mãe também não me deu nada de dinheiro, e o que eu consegui juntar foi R$200. E eu fui. Tinha 100 na conta e 100 em espécie. Foi embora. Já tava passagem paga, o ingresso comprado, o que viesse era lucro. Né? Cheguei no Rio de Janeiro na quinta-feira à noite. Isso, na quinta-feira à noite. Aí eu não conhecia pessoalmente a pessoa e por foto era uma coisa. Pessoalmente as pessoas normalmente são diferentes da foto. E eu baixei um monte de fotos desse amigo do meu padrinho para ver se eu conseguia reconhecê-lo. E ele tá com a placa escrito meu nome. Se não fosse a placa escrito meu nome, eu acho que eu não ia encontrá-lo, porque nas fotos ele é bombado, malhado, fortinho, só que ele é muito baixinho. E aí, pessoalmente, eu não imaginava, porque ele todo bombadinho, eu pensei que ele era gigante, parecia um aquário. Mas não, ele era bem baixinho. E aí a gente foi conversando, ele falou, olha, tem um amigo que vai dar umas voltas com você e você vai conseguir se virar no Rio com ele. Tudo bem, né? Saímos na quinta noite ainda para conhecer os outros amigos dele com quem ele morava. E na sexta de manhã eu falei, eu já sabia, eu só tenho R$50 para gastar por dia. Né? Então eu tinha que ver quanto que eu ia gastar de passagem no dia do evento e quanto eu ia precisar de transporte para voltar para o aeroporto. De lá de Duque de Caxias para o aeroporto, que era longe. Né? E aí eu guardei R$100. Então eu só podia gastar R$100. Né? Quase 23 dias no Rio de Janeiro, só podia gastar R$100. Aí eu fui, a gente saí com os amigos, conheci o pessoal. Em paralelo tinha um grupo no Facebook que estava programando, se organizando para o pessoal se encontrar, e quem morava mais perto para chegar mais cedo, para ficar na fila, porque a fila fica gigantesca. E foi esse combinado. 6 horas da manhã tinha gente que já estava chegando lá no dia do Rock in Rio, no dia do show. 6 horas da manhã já tinha gente lá. E a gente estava combinando o nosso grupinho que a gente conheceu na internet, eu não conhecia ninguém pessoalmente. Já tinha gente lá.
E aí eu acordei às 4 da manhã, porque eu tinha saído na noite anterior, fui conhecer uma favela. Que loucura. E aí, voltando dessa favela, a gente saiu de lá às 4 da manhã, acordei às 4 da manhã, a gente saiu às 4h30, mais ou menos. Porque eu ainda tinha que pegar um ônibus para voltar para casa que eu estava hospedado, para trocar de roupa, me arrumar, e eu não queria atrasar de forma alguma, né? Eu tinha combinado com a menina na parada de ônibus 6h30, 7 horas, se não me engano. Que também era uma outra que morava próximo, e ela ia passar lá para me pegar, pra gente ir de ônibus. E aí foi o que a gente fez. A menina tinha uma irmã gêmea. E aí eu vi primeiro a irmã dela e falei, não, mas ela me mandou uma foto com outro cabelo. Vai errado. E eu fiquei olhando de longe, eu fiquei com medo de chegar e não sei lá, quando a gente tá numa cidade nova, todo mundo se parece. E aí ela me mandou uma mensagem falando, vou levantar o braço. Aí eu vi que era ela mesmo. A gente foi, assim, nos encontramos, nos cumprimentamos e entramos no ônibus, né? A caminho de Caxias para a cidade do Rock, a gente tinha que pegar uns 3 ônibus. Eu não lembro direito o itinerário. Mas ela estava comigo, eu estava tranquilo. E a gente foi conversando. Chegamos lá na cidade do Rock por volta de 9 horas da manhã, 9h30. E já estava uns 2 quilômetros de fila de gente. E o pessoal nosso que foi dormir lá na noite anterior e tinha conseguido, estava bem na frente. A gente foi. Cheguei lá na frente, tinha um monte de gente, todo mundo levou fruta, lanche pra gente ir comendo. E a gente ficou lá conversando, todo mundo se conhecendo, o pessoal ia chegando e entrando na frente, tal, aquela coisa, todo mundo já estava ciente do que estava acontecendo. E foi. E para entrar na cidade do Rock, até o lugar do palco, era mais ou menos 1 quilômetro também. Tinha os primeiros portões, porque das triagens, né? Por exemplo, quem era meia entrada tinha que entrar por um lado, quem era inteira tinha que entrar por outro lado, quem estava com bolsa tinha que entrar por outro lado para fazer revista, quem era menor de idade, quem estava com filho, quem estava com câmera, tinha um tipo da câmera que podia entrar no evento, não é todo tipo de câmera que podia entrar. E aí quando o pessoal da produção do evento veio organizar essas primeiras travas, em torno de 10h30 da manhã, e só ia liberar o portão 2 horas da tarde. 10 horas eles foram mexer lá nas grades e o pessoal achou que ia abrir, todo mundo correu pra frente. E parecia um monte de cavalo correndo, assim, sabe? Foi uma loucura e a gente saiu junto, todo mundo correndo e ficou todo mundo amontoado, espremido nas grades. Porque eles não iam abrir, não sei por que todo mundo saiu correndo, mas a gente estava ali na frente, a gente saiu correndo também, a gente ia ser pisoteado. E a gente ficou extremamente apertado ali, nesse primeiro momento, porque o pessoal que estava atrás não queria voltar, já tinha muita gente, e a gente ficou ali, ficou umas 3 horas ali, nessa posição, não conseguia abaixar, não conseguia levantar, se tirasse o pé, perdia o lugar do pé, e foi louco. Aí a gente começou a cantar e o sol estava lascando nesse dia, fez, se eu não me engano, 28 graus, nesse momento, de 11 horas, meio-dia, estava em 28 graus. E aí, 2 horas da tarde, eles começaram a abrir os portões. Abriu o primeiro portão, a gente tinha que sair correndo para outra estação. Cada estação a gente parava para fazer alguma coisa, verificar a identidade, verificar a idade, verificar a meia entrada, verificar se o ingresso era original. E cada vez que eu ia passando numa dessas, é um frio, né? Na barriga, um frio na espinha, sem saber se estava tudo correto, se eu tinha esquecido alguma coisa, se eu, sei lá, meu ingresso era falsificado e eu não sabia. Que eu vi muita gente voltando porque estava com o ingresso falsificado. E era um medo recorrente, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente combinou, todo mundo pro lado esquerdo, né? Porque nessa hora de entrar a gente se perdeu, tinha que sair correndo, quem corria mais chegava mais rápido. E foi isso, se eu não me engano, 2 horas da tarde, abrindo esses portões pra gente chegar até o palco. 2h30, eu entrei na cidade do Rock, saí correndo e chorando, e parecia que era mentira. Eu queria rolar no chão, eu queria abraçar todo mundo, estranhos, queria abraçar o poste, queria beber água do chafariz que saía do chão. Foi uma loucura, foi muito louco. E era realmente a realização de um sonho, né? Porque há 15 anos atrás, lá, reprovando lá naquela escola que eu estudava, eu não imaginava que eu ia um dia chegar no Rock in Rio para assistir
um show de um cara lá dos Estados Unidos, que eu só via por televisão, que eu não sabia nem cantar as músicas, né, que eu não conseguia nem, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar o CD dele, eu não conseguia nem baixar na internet de graça, porque eu não tinha internet em casa, né, e aí eu consegui entrar no Rock in Rio, foi uma explosão de sentimentos, assim, coisa de louco mesmo. E aí foi, a gente ficou lá, acho que 2h30 da tarde, né? E os shows só iam começar 8 horas da noite. Tava enchendo de gente. E o nosso grupo era grande, a gente conseguia se revezar para todo mundo sair para tomar água, comer, ir no banheiro e voltar, sem perder o lugar, né? E foi o que a gente fez. Na minha vez eu fui, não estava muita vontade de ir ao banheiro, mas mesmo assim eu fui, tomei água, comi um sanduíche e voltei. Foi minha alimentação inteira do dia foi um sanduíche. E ficamos lá. Quando o show começou, parece que zerou todas as vidas e todo o cansaço foi embora e tava um calor terrível. A noite chegou a 33, 35 graus. Um mar de gente atrás da gente e a gente estava encostado na grade. E eu, caramba, no Rock in Rio, num show gigantesco. Meus tios mais velhos participaram lá não sei quantos anos atrás, que os grandes nomes da música do rock, de todos os cenários musicais vão passar e eu tô aqui bem na frente, vou ter a oportunidade de assistir todo mundo. E foi um dia perfeito para mim, porque eu também sou muito fã da Jessie J, e ela cantou nesse primeiro dia também. E foi muito legal. Eu queria muito gritar e cantar todas as músicas, mas eu sabia que se eu exagerasse eu não ia aguentar pro último show. Tinha muita gente passando mal e eu pensando, caramba, imagina se fosse eu passar mal aqui, depois de tudo isso, desmaiar e perder o show e perder o evento. Cara, que loucura. E aí eu fui me resguardando, fui tirando algumas fotos, conversando com o pessoal, respirava. Quando meu coração acelerava muito, respirava, calma, vai dar tudo certo. E deu, quando ele pisou no palco, foi outro estrondo, meu coração quase saiu pela boca, eu não sabia se eu queria chorar, se eu queria rir, se eu suava, e eu queria tirar a roupa, e não queria, e eu queria assistir o show, eu não queria piscar, eu não queria chorar porque ia arder o olho, eu ia ter que limpar, eu ia fechar o olho, eu não queria. E foi uma euforia gigantesca. O show acabou por volta de meia-noite, se eu não me engano, meia-noite, 1h da manhã, e vamos fazer a carreata de novo voltando para casa, né? E foi mais muitas horas até a gente conseguir sair da cidade do rock, pra gente pegar o primeiro ônibus para ir pra mudar de estação, sei lá, não lembro mais. E eu sei que eu cheguei em casa por volta das 6 horas da manhã, 6h30, eu saí às 4 do dia anterior, estava chegando em 26 horas depois. E aí, no fim das contas, deu tudo certo, eu consegui me divertir, consegui conhecer o Rio andando de ônibus, alguns lugares, alguns pontos turísticos eu só vi de longe, mesmo, consegui chegar mais perto. E ainda voltei para casa, acho que com R$25, consegui pegar um táxi do aeroporto até chegar na minha casa. E outra pessoa, assim, foi o melhor dia da minha vida até hoje. Depois disso eu casei, separei, batizei uma sobrinha, né? Tive afilhados, tive sobrinho. E foram momentos muito felizes da minha vida, sem dúvida, mas o Rock in Rio ainda foi o melhor dia da minha vida.